Iniciou. Já? Uhum. É aqui que vai aparecer. Esse que não é você. Como mudou aqui? A Lilian, a Juliana. O pessoal já tá entrando? Pessoal, só falta um pouquinho. Faltam 3 minutos pra gente começar, tá? Que legal. A Isabel. Tá bom. O Edson. Boa noite, Juliana. Aqui. Aí deve ir aparecendo, né? Isso. Olha aí, nós já temos 10 pessoas. Olha aqui, o que você acha? Vai aparecendo Isso. aqui, ficou bom? Legal. Então tá. Meu amigo Valdecir. O Fausto. Oi, Fausto. Muita gente boa assistindo. A Val, que ganhou o livro. A Neide. Boa noite! Dona Hortência assistindo, minha paciente querida. Olha, O Edson lá de Edson. Faxinal. O Adão. Minha irmãzinha querida, Luana. Maravilha, hein? A Cida. A gente está ajustando aqui, pessoal. 2 minutinhos, começa. A Márcia, o Eliseu. A Massumi. A Cida. O Gui. Publicando também aqui na minha página, para algumas pessoas A acompanharem. Edna. Uhum. Muito legal. Bom, falta um minutinho. 1 minuto, pessoal. 1 minuto para começar. O Dr. Racaro. Olha só. Muita gente importante assistindo. A Vivian. Meu amiguinho Gui. Dona Maria Borrasca. Minha amiga querida A também. gente adora receber esses boa noites. Boa noite para todo mundo que está chegando. Pessoal, faltam 15 segundos, hein? A Rose, esposa do Dr. Silvino. Gabriela, minha pacientinha. O Walter. Pessoal, boa noite. Então, vamos começar uma live. Essa é a nossa terceira live. Eu e minha esposa Érica temos organizado essas lives com assuntos de interesse geral. O boa noite dela, da Érica. Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa live. É isso aí. Então, a gente começou a princípio com a dor de cabeça, né? A gente fez, eu tive a ideia especialmente por causa de uma paciente que tinha uma dor de cabeça crônica. E eu quis passar informações gerais para as pessoas e deu muito certo, deu um número muito grande de visualizações. Então a gente elaborou a segunda, que foi sobre o livro Estresse, e a resposta foi melhor ainda, e nós resolvemos então dar continuidade. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite, a gente vai fazer uma live sempre utilizando assuntos que sejam de interesse geral, né? Assuntos que permitam que, como médico, como especialista, eu consiga passar para vocês orientações gerais. Em nenhum momento eu vou falar de medicamento aqui, tratamento medicamentoso, porque a gente sabe que
o uso de medicamentos é algo muito sério e que deve ser indicado por um médico e sempre de forma individualizada. Bom, hoje a gente vai falar sobre doença de Alzheimer. Isso é um assunto que interessa para todos. E eu conversei com a Érica, nós vamos dividir essa live em duas. Hoje nós faremos sobre características gerais da doença de Alzheimer. Tá? Fatores causais, quadro clínico, falaremos um pouquinho de tratamento. E na próxima live, que vai ser na próxima segunda às 7 da noite, nós vamos falar sobre doença de Alzheimer, só que aí nós vamos falar exclusivamente dos fatores desencadeantes e dos fatores protetores em relação à doença de Alzheimer, tá? Meu amor, antes de você começar, então, vamos falar que hoje tem sorteio de livro também. Hoje temos sorteio, tá? O meu penúltimo livro, que é esse aqui, que já está na segunda edição, Meditação e o Cérebro. É um livro que tem sido muito bem vendido no Brasil todo. E hoje nós vamos sortear para 2 pessoas, tá certo? São 2 livros. Então quem quiser concorrer ao sorteio, basta escrever "eu quero concorrer ao livro", tá certo? Na última live nós sorteamos 3. Os vencedores foram Val Bressan, né? A Val, o Eliseu Rufino e a Juliana, tá? E hoje, então, nós vamos sortear 2 desses. Meditação e o Cérebro, o penúltimo livro que eu escrevi, os benefícios que a meditação trazem para a função cerebral. Isso aqui pode ser até um tema de uma live aí no futuro, tá certo? Bom, então vamos lá. Alzheimer é uma doença muito comum. De algumas décadas para cá, a prevalência de doença de Alzheimer tem aumentado muito. Então, certamente, todos vocês têm conhecido mais pessoas com doença de Alzheimer, sejam familiares, amigos, conhecidos, mas a doença de Alzheimer é uma constante em nossa vida, né? Como neurologista, eu atendo um número muito grande de pacientes com Alzheimer. Como os que me conhecem já sabem, eu sou um verdadeiro apaixonado por medicina, especificamente por neurologia. Eu estudo muito, eu pesquiso, eu publico bastante. Eu sou sempre muito apaixonado pela neurologia em si. E uma coisa que me entristece no consultório, no dia a dia, é atender os pacientes com Alzheimer. O tratamento atual é um tratamento pouco eficaz, né? Os pacientes vão evoluindo mal e a gente vai acompanhando aquele sofrimento do paciente e dos familiares. Então, é algo que realmente me deixa triste. Atender um paciente com Alzheimer nunca foi fácil para mim, porque ali eu já consigo prever o tamanho do sofrimento, tanto do paciente quanto dos familiares. Em decorrência disso, eu sempre busquei informações, eu sempre procurei formas diferentes de atuar de forma preventiva, né? Nós vivemos um momento em que a ciência evolui muito rapidamente. Infelizmente, os achados científicos, os resultados científicos, levam muito tempo para chegar no dia a dia do consultório. Então, de maneira geral, os achados científicos, aqueles resultados de impacto, eles vão ser utilizados em consultórios médicos, em média, 17 anos depois da descoberta científica. É um processo muito lento. Isso é muito triste, porque hoje vocês vão ouvir alguns médicos dizendo que falar em prevenção de Alzheimer é besteira. Mas, para quem está vivendo a medicina de ponta, a gente sabe que isso não é verdade.
Então, alguns médicos, eu tenho o privilégio de ser um desses, como membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, procuram exercer uma medicina que hoje é chamada de medicina translacional, que nada mais é que colocar as pesquisas científicas de ponta com resultados satisfatórios já em prática no consultório. Então, é algo que eu procuro fazer. A gente teve recentemente na Suíça, eu e a Érica, e eu tinha apresentado um trabalho de neuromodulação num congresso mundial, e por conta disso eu recebi um convite para conhecer um serviço em Berna, e lá eu vi alguns protocolos de prevenção, ainda sem o resultado final, mas os resultados parciais eram muito bons. Na Universidade da Califórnia, o Dr. Dale Bredesen, há 2 ou 3 anos, publicou uma forma de prevenção muito interessante, como resultado de 20 anos de pesquisa, e ele criou um método que é chamado RECODE, que é o Reversal Cognitive Decline, que é a capacidade de reverter um distúrbio cognitivo para pacientes que ainda não estão no Alzheimer propriamente dito, numa fase mais avançada. Esse trabalho ele está correndo, depois disso muitos outros surgiram. Lá na Suíça a gente acabou observando alguns, e eu acabei criando então um protocolo, junto com uma equipe, para que a gente consiga alterar a evolução da doença de Alzheimer, ou pelo menos impedir de forma relativamente eficiente que os pacientes que tenham a situação pré-Alzheimer desenvolvam a doença. Então, nesse protocolo, a gente traz uma série de orientações, e também eu utilizo a neuromodulação experimentalmente, e esses pacientes têm ido muito bem. Infelizmente, eu só consigo, por enquanto, ter um número pequeno de pacientes no protocolo, porque ele é muito trabalhoso. E os resultados têm sido muito bons. Tá? Então, no programa da semana que vem, eu vou entrar mais em detalhes a respeito desse protocolo, e vou dar as orientações gerais para que todos possam fazer um certo tipo de prevenção. Porque a genética para o Alzheimer tem um papel no desenvolvimento da doença, mas esse papel é relativamente pequeno diante dos fatores agressores que estão presentes em nossa vida o tempo todo. Esses fatores agressores ao cérebro, aos neurônios, acabam levando à perda cognitiva e, com o tempo, levando à doença de Alzheimer. Tá? Então, vamos começar definindo o que é doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é um declínio cognitivo progressivo. Então, é uma forma de doença em que o indivíduo vai perdendo conexões neuronais, ele vai perdendo volume cerebral e ele vai perdendo os domínios cognitivos. E essa doença ela começa muito antes das manifestações que levam ao diagnóstico. Em termos de fisiopatogenia, de alteração de estrutura cerebral, a doença ela se inicia cerca de 10 anos, vejam bem, 10 anos antes de se fazer o diagnóstico. Geralmente ela começa com o domínio cognitivo que vocês mais observam nos pacientes com Alzheimer, que é a memória. A perda da memória, geralmente perda de memória para as coisas recentes. Veja bem, eu dizendo isso, muita gente aí pode ficar muito preocupada, dizendo, eu tenho distúrbio de memória para coisas recentes, então eu vou ter Alzheimer. Não é exatamente assim. Tá? Você pode ter um distúrbio de memória para fatos recentes por diversos motivos. Por estresse, por exemplo. Né? Mas, de maneira geral, o indivíduo que vai desenvolver Alzheimer, ele começa sempre com uma coisa muito sutil. À medida que a doença evolui, ele começa a ter acometimento de outros domínios cognitivos.
Então, aí passa a não ser só a memória o problema. O indivíduo começa a ter uma lentidão de raciocínio, uma dificuldade de concentração, né, uma dificuldade de domínio emocional, às vezes fica mais agressivo, ou às vezes fica mais deprimido. Ele vai perdendo a capacidade de julgamento, ele vai tendo alterações visoespaciais, então ele começa a se perder, né, ele sai de casa, ele não consegue voltar, ele não consegue mais arranjar, localizar o lugar de onde ele veio, ele começa a ter dificuldade de reconhecer pessoas próximas, ele vai esquecendo o nome das pessoas, esquece o nome. Então as coisas que ele fazia com facilidade vão ficando difíceis de serem feitas. Nesse protocolo de estudo que eu faço, eu tenho uma paciente muito querida que ela tinha um comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico, já entrando para a doença de Alzheimer. Ela já tinha critérios para a doença de Alzheimer, mas muito leve. Essa paciente entrou no protocolo e ela teve uma resposta muito boa. E ela descreveu para mim de uma forma muito interessante como é voltada aquela situação. Então ela era uma professora de natação, ela conhecia os alunos pelo nome, ela tinha os exercícios todos na cabeça, ela fazia a parte financeira da escola, enfim. E de repente ela começou a ter dificuldade, ela começou a esquecer o nome dos alunos, de repente ela não conseguia mais elaborar as sequências de movimentos para os alunos seguirem, ela começou a ter dificuldade de fazer conta, então ela recebia, ia fazer as contas, ela não conseguia, começou a dar troco errado. E aí o que ela disse para mim é que, a partir daí ela começou a ter preguiça de tentar acertar. O raciocínio ficava muito cansativo. Então ela acabou se retraindo, acaba ficando deprimida, isolada, né? E depois do protocolo ela teve realmente uma evolução muito boa. Ela foi recuperando função aos poucos, voltou a dar aula, a princípio ela não se metia com a parte financeira, e depois, com o passar do tempo, ela voltou para a vida normal. Essa era uma paciente que tinha um comprometimento cognitivo leve, tipo amnéstico, com redução de volume cerebral, ou seja, ela já estava evoluindo para a doença de Alzheimer e ela conseguiu uma reversão legal. Tá? Isso, felizmente, é possível. Bom, a doença ela vai só progredindo. Então, essa fase inicial da doença ainda permite que a pessoa tenha algum tipo de autonomia. Na fase inicial, a pessoa ainda reconhece os familiares mais próximos, consegue tomar banho sozinho, consegue comer sozinho, enfim, tem uma certa autonomia. À medida que a doença vai evoluindo, ela chega numa fase intermediária, em que a pessoa passa a ter uma dificuldade muito maior de realizar as atividades cotidianas do dia a dia. Ela começa a ter a dependência praticamente completa para atividades um pouco mais elaboradas. Então é aquele paciente que já não consegue mais comer sozinho, se você coloca no banheiro para tomar banho, ele já não consegue, ele já não elabora os movimentos, porque a atrofia cerebral cresceu e ele não consegue entender a sequência das coisas. Um paciente que pode não comer sozinho. Enfim, a doença vai evoluindo e chegando na fase tardia, que é a fase mais difícil, em que o paciente vai perdendo habilidade motora, então ele não consegue mais andar sozinho, ele depende dos familiares ou dos cuidadores para praticamente tudo, para alimentação, para higiene, para tudo, né? E esses pacientes com o tempo vão perdendo, já no final da evolução da doença, vão perdendo capacidade de deglutição. Então, esses pacientes começam a necessitar de uma sonda nasogástrica ou de uma gastrostomia, que é um caninho que se coloca direto ali no estômago, um tubo, e é por ali que o indivíduo vai sendo alimentado. Então é uma fase assim terrível, essa fase
final, porque é puro sofrimento, né? E eu estou vendo aqui algumas pessoas assistindo que inclusive têm familiares assim, né? Já numa fase tardia, né? Estão ali cuidando desse familiar com o maior carinho do mundo, mas vão presenciando aquele sofrimento intenso, né? Os pacientes começam a fazer escara de decúbito, que são aquelas feridas por ficar muito tempo deitado, e vão aparecendo muitas complicações, infecções de repetição, né? Geralmente infecção pulmonar, infecção urinária, e essas infecções no final geralmente que conseguem levar o indivíduo ao óbito. E, bom, aí o indivíduo chega para mim com Alzheimer, numa fase inicial, intermediária, que seja, eu começo a tratar. Só que quando eu começo a tratar, eu já sei de toda essa evolução. E eu sempre coloco isso para a família. A família entende a princípio. Só que, na verdade, a família só vai entender para valer quando o paciente está numa situação devastadora. Porque aí, geralmente, as pessoas não têm a estrutura emocional para conseguir cuidar. Não têm a estrutura emocional para ver um ente querido, uma pessoa amada, sofrer daquele tanto. E o neurologista faz muito pouco para resolver isso. Porque o tratamento, existem remédios para a doença de Alzheimer, né? Hoje nós temos lá duas classes básicas de tratamento para a doença de Alzheimer, de medicamentos. Nós temos os inibidores da colinesterase e os antagonistas de glutamato. Esses remédios, eles são caros. Felizmente, para uma boa parte dos pacientes, a gente consegue pelo Estado. Mas são remédios caros e com uma eficácia muito ruim. Porque o indivíduo começa a tomar aquele remédio, que às vezes dá efeitos colaterais, como diarreia, náusea, vômito, mas ele começa a tomar o remédio e a melhora é muito pequena, a melhora é muito discreta. Com o passar do tempo, à medida que ele vai evoluindo, aí o protocolo diz que você deve associar, e você associa lá o antiglutamato ao inibidor de colinesterase. Tudo bem, mas o paciente continua piorando, continua piorando. E aí o que o neurologista começa a fazer? Ele começa a tratar os sintomas e sinais associados. É o que a gente faz. Então, na evolução do Alzheimer, à medida que a atrofia vai crescendo, o paciente pode desenvolver uma depressão severa. Então, a gente coloca um antidepressivo para melhorar aquele sintoma. Chega uma fase em que o paciente fica tendo alucinações, delírios, né? Ele olha para aquela casa que ele viveu a vida inteira e ele fala, não, eu não moro aqui, eu quero ir para casa. Ele não consegue mais reconhecer aquela casa como sendo própria. Aí a gente vai, trata mais um sintoma, usa um neuroléptico atípico, tem uma melhora parcial, a gente precisa ficar aumentando a dose, que depois vai se complicando com efeitos colaterais, porque às vezes a gente precisa usar doses altas e o paciente vai ter dificuldade, piora às vezes a parte motora, dependendo do remédio que a gente utiliza. Então as coisas vão ficando muito complicadas e o tratamento é ineficiente. Então essa é a minha tristeza como neurologista e eu acho que é a tristeza de todos os neurologistas. Em decorrência disso, eu sempre busquei uma forma de prevenção. Eu sempre falo para os meus pacientes, e hoje eu tenho muitos pacientes que estão interessados em prevenção, sobre a importância de ficar longe dos fatores que podem contribuir para o aparecimento do Alzheimer e praticarem aqueles fatores que têm uma ação protetora contra o Alzheimer. Hoje a gente vai falar meio por cima desse detalhe, a próxima live, na próxima segunda, a gente vai falar exclusivamente sobre esses fatores. E eu me empenho nisso, única e exclusivamente, pelo fato de não suportar assistir ao sofrimento do paciente com Alzheimer e dos familiares que ali estão cuidando, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre isso
E nós vamos aqui também já respondendo as perguntas. Parece que tem muitas perguntas, né, meu amor? Tem pergunta da Rosângela Calisto Vendrameto. Rosângela, querida, minha paciente, sim. A Rosângela quer saber se tem relação entre o diabetes e a hipertensão com a doença de Alzheimer. E ela pergunta também se a curcuma ou o açafrão auxiliam na prevenção. Já começou bem, Elisângela. Bom, primeiro, o diabetes tem muito a ver com doença de Alzheimer. É o indivíduo que tem diabetes mellitus, ele tem uma chance muito aumentada de fazer declínio cognitivo. Existem algumas classificações hoje que trazem a doença de Alzheimer como sendo o diabetes mellitus tipo 3. Né? Por quê? A gente sabe que o acúmulo de açúcar no sangue vai produzir alterações cerebrais, matando o neurônio. Então, não precisa necessariamente ser um diabético. Então, se o diabetes tem mais chance de desenvolver doença de Alzheimer, vocês podem acreditar. Quem consome carboidrato de absorção rápida em excesso tem mais chance de desenvolver doença de Alzheimer. Porque quando o indivíduo come ali algo com açúcar, um açúcar, absorção rápida, índice glicêmico alto, ele faz um aumento do nível de glicose no sangue. Esse aumento do nível de glicose no sangue faz com que o pâncreas produza uma quantidade muito grande de insulina, para que essa glicose se concentre dentro da célula, porque essa glicose não pode ficar ali na corrente sanguínea. Vejam bem, esse aumento de glicose, pelo doce que a gente come, ele vai trazer alguns problemas. O primeiro é que, quando o organismo recebe muita glicose e ele não está precisando daquilo para a produção de energia, o que acontece? Essa glicose é transformada em gordura pelo fígado. Essa gordura, que é aquela que se acumula na barriga, a gordura abdominal, essa gordura ela é composta de células chamadas de adipócitos, e esses adipócitos, eles produzem muitas atividades inflamatórias, eles produzem muitas citoquinas, que são substâncias pró-inflamatórias. E essa inflamação, ela vai resultar lá em morte de neurônio. Né? A gente nem está falando de todo o resto que a inflamação produz, né? Porque quem tem um aumento de volume abdominal e produz esse excesso de citoquinas, tem mais dor, tem mais chance de ter infarto agudo do miocárdio, tem mais chance de ter vários tipos de câncer. Então o açúcar, ele vai fazer mal para o cérebro, ele vai matar neurônio, ele produz declínio cognitivo, não só no diabético. Outra coisa, quando a insulina aumenta para eliminar aquele excesso de açúcar que a gente consome, o que acontece? A enzima degradante da insulina é a mesma enzima que degrada a proteína beta-amiloide, que é lá do cérebro, que está relacionado com doença de Alzheimer. Então você desvia a ação dessa enzima para destruir insulina. E a proteína beta-amiloide, que está relacionada à morte de neurônios, não vai ser degradada. Então, essa pergunta da Elisângela é fantástica. O açúcar tem relação sim com declínio cognitivo. O açúcar tem relação sim com a doença de Alzheimer. Quanto ao açafrão, o açafrão tem uma ação neuroprotetora. Né? Consumir açafrão é sempre interessante. Uma ação antioxidante ajuda sim, é interessante. Mais uma pergunta da Josiane Lourenço. Ela quer saber Josiane, querida, sim. Se a atrofia cerebral pode evoluir para o Alzheimer. Exatamente, Josiane. É isso que acontece. Então, quando a gente vai errando ao longo da vida, a gente vai matando o neurônio e a gente vai perdendo volume cerebral. A gente tem que ter em mente o seguinte, a partir de uma certa idade ali, a partir dos 30 anos, é natural que a gente vá perdendo um pouco de volume cerebral, que é 0,1, 0,2% por ano. Isso é uma perda natural. Mas quando a gente erra na dieta, em outros fatores que a gente vai comentar, a gente perde muito mais, tá certo? Então, a perda de neurônio ela vai se fazendo gradativamente, o cérebro vai reduzindo de volume, e quando não se faz nada para mudar essa balança, para a gente poder construir mais sinapses neuronais do que perder,
o cérebro vai reduzindo de volume e a chance da doença de Alzheimer vai só aumentando. Nós temos aqui a participação da Val, que ganhou o livro, né, na live da semana passada. Você já comentou sobre isso, mas ela ainda enfatiza, né, quando devemos começar a nos preocupar com os nossos entes queridos, né, quais são os sintomas que já deixam os familiares alerta para procurar ajuda. Então, o primeiro transtorno que normalmente é observado na doença de Alzheimer é a deficiência de memória para as coisas recentes. Então, são pessoas ali acima de 65 anos que começam a perder as coisas. Perde o celular, perde a chave, começa a esquecer panela ligada, né? Ali o fogão ligado, a panela, né, transborda, né? Eu tenho muitos casos assim, o paciente coloca água para ferver, esquece, vai embora. Então começa sutilmente, com um distúrbio de memória para as coisas recentes. Então, quando isso acontece, já é hora de procurar um neurologista para uma boa investigação. Agora, você perguntou, né, quando a gente deve começar a se preocupar? Na verdade, a gente precisa começar a se preocupar conosco e com as pessoas até mais jovens que a gente. Porque todo mundo pode errar e dessa forma vai construindo condições para o declínio cognitivo. A gente tem... Eu estou vendo algumas pessoas que estão assistindo que a gente fez o estudo genético. Hoje existe um estudo do cromossoma 19, do segmento da apolipoproteína E. A gente procura lá o alelo E4, que aumenta a chance de ter a doença de Alzheimer. E através daquilo ali a gente pode determinar qual a chance. Só que isso é um componente genético. Hoje, a gente conhece a causa epigenética. Né? O que é a epigenética? A epigenética, você pode ter determinante para desenvolver doença de Alzheimer, mas através disso, você consegue mudar a expressão desses genes da doença de Alzheimer. Então, mais do que uma tendência genética, hoje nós sabemos que a doença de Alzheimer é uma doença construída. Haja visto que mais de 60% das pessoas que têm doença de Alzheimer não têm alteração genética para tal. Ou seja, o indivíduo não tinha uma predisposição genética. O que aconteceu foi que ele errou tanto ao longo da vida, ele foi matando tantos neurônios e não foi fazendo uma reposição que ele acabou desenvolvendo a doença de Alzheimer, certo? Tem uma outra pergunta aqui da Ana Cláudia Piazzi, ela quer saber se quem faz uso de Rivotril tem probabilidade de desenvolver o Alzheimer. Essa pergunta eu ouço com muita frequência no consultório, né, Cláudia? É o seguinte, o Rivotril é um remédio que a gente usa bastante hoje em dia, e o Rivotril, quando é bem indicado, ele é neuroprotetor até. Né? Porque se a gente imaginar, conforme a gente conversou na última live do estresse, né? O estresse, a ansiedade, faz a gente produzir muitas substâncias que são danosas para o cérebro. Então, o indivíduo estressado crônico, ansioso crônico, ele fica produzindo muito cortisol. Esse cortisol em excesso ele vai matando o neurônio. Então, a ansiedade é um fator predisponente para que ele tenha declínio cognitivo. Quando você usa Rivotril nesse paciente, o clonazepam, o que acontece? Você pode reduzir a ansiedade dele. E, nesse caso, ele vai deixar de produzir aquelas substâncias que matam o neurônio. Nesse caso, o Rivotril está sendo protetor. Então, o Rivotril depende da circunstância em que se usa. Quando ele é bem indicado, na dose correta, pelo tempo correto, ele é um remédio muito útil e que consegue trazer muitos benefícios. O problema dos benzodiazepínicos, não só do Rivotril, né, mas do diazepam, do lorazepam, do cloxazolam e tantos outros, é que eles são utilizados sem muitos critérios. Então, muitos médicos eles acabam passando sem ter um critério mais objetivo tal. Muitos fazem pronto-socorro.
O paciente chega lá, dá uma reclamada da ansiedade, está nervoso, né? O plantonista está ali cheio de paciente para atender, ele precisa resolver aquilo rápido, então passa um benzodiazepínico. E às vezes no outro, como é que ela vai fazer a retirada desse remédio, né? Por quanto tempo vai usar? Então, às vezes as pessoas vão usando, vão impregnando aquilo ali no cérebro, e isso sim pode trazer problema. Então, o problema não é o Rivotril. O Rivotril... Não, o problema é outro. A ação do Rivotril pode trazer prejuízo cognitivo? Aí eu diria para você que sim. Estou vendo ali o Dr. Osmar Sigioka. Ele é um reumatologista fantástico, Dr. Osmar. Nós vamos dar os nossos boa noites, né? Tem muita gente participando hoje. A Juliana Maestre, ela está dividindo uma situação particular com a gente. Ela está dizendo assim: boa noite, Dr. Milton. Minha sogra começou com dificuldades de falar, parece que sabe o que quer falar, mas não consegue. E agora está com dificuldade de escrever. Será que pode ser o Alzheimer? Pode ser bastante coisa. Quem foi que perguntou? A Juliana Maestre. Tá. Juliana, precisa de investigação, né? Você está falando de um problema aí que parece ser de córtex frontal à esquerda. Então o indivíduo tem uma dificuldade da fala, pode fazer uma afasia, que a gente chama de afasia de expressão, e ele pode desenvolver uma agrafia também, uma dificuldade de escrita. Tá? Não necessariamente a doença de Alzheimer, né? E parece ser um problema mais focal, né? Pode ser uma lesão vascular, pode ser algum processo expansivo, pode ser um problema desmielinizante, enfim, tem muitas possibilidades para ela. O quadro clínico do Alzheimer normalmente não começa assim, normalmente ele começa com um distúrbio de memória e depois vai acometendo outros domínios cognitivos. Numa fase mais adiantada de atrofia, da fase intermediária para tardia, aí sim acontece uma atrofia tão grande de córtex frontal à esquerda que a pessoa deixa de falar. Ela não consegue mais elaborar a fala, ela não consegue mais expressar as ideias e ela pode não conseguir escrever. Tá? Mas eu não posso dizer que nesse caso é Alzheimer. Provavelmente não, mas precisa de uma investigação detalhada, com neuroimagem, com exame. Bom, meu amor, então acho que já está na hora da gente começar a dar os nossos boa noites. E olha, o Davi está dizendo aqui que quer muito receber um abraço do tio Milton. Oi, Davi, meu sobrinho lindo. E a gente também quer agradecer muito as pessoas que compartilham o link da live no Facebook, sim. Também compartilham nos grupos de WhatsApp. A informação, quanto mais compartilhada, melhor, e acaba atingindo o nosso grande objetivo, que é realmente ajudar as pessoas. Então vamos dar os boas noites aqui, né? A Isabel Nicastro, o Valdecir Pires. Ô, Valdecir, meu amigo. A Isabel, amiga querida. Valdecir, centroavante, artilheiro, meu companheiro da época de futebol. Exato, o Edson, né, da Cheve, a Lilian Cristina, alô, a Cíntia, a Márcia Boa, a Carlota. Isso, Gui Mantovani também, dando boa noite aqui, Vivian, Kozlik, essa é Vivian Kozlik. Essa é outra Vivian, abraço. Mas o pessoal lá de Najá com audiência altíssima, muito obrigada pelo carinho, né? O Walter Barizon, nossos amigos, a Rose, né, que você já citou, Juliane Lobo, Edna Fogaça, o Zé Roberto Zacarias, meu amigo, Zé Roberto, junto. Seleção brasileira, jogamos junto, meu grande amigo Zé Roberto. Isso, Wilde Assone, Holanda Zampar, Lígia Sartório. Lígia, querida. Isso, a Ivonete, lá de Najá, também aqui a Fátima Silva, também está participando. Abraço, Fátima. O Almir Alabi. Ô, Almir, meu ex-colega de futebol, agora modelo, famoso. Abraço, Almir, meu querido.
Wagner Renan também com a gente, o Alessio e a Juliana lá de Najá, o José Garcia tá aqui, ó. Estou no pé do eixo para assistir sua palestra. Maravilha, abraço, meu amigo Zé Garcia. O José Luiz Alves, Miguel também com a gente. Zé Luiz, paciente maravilhoso. Zé Luiz é um cara extremamente inteligente que era do grupo de risco, que tem história familiar e toma todos os cuidados, teve uma recuperação fantástica. Eu tenho orgulho do Zé Luiz, ele se cuida muito bem. Parabéns, então. Minha amiga Ângela Ramão assistindo também, vice-diretora lá do Colégio Regina Celi, que a gente tem uma audiência muito grande lá, né? Regina Celi, abraço. Abraço para todos os amigos de lá, ó, a Rosana Rodrigues, a Elise Seulin, Gabriela Leme. Abraço, a Gabriele, minha paciente querida. Isso, olha, muita gente mesmo assistindo. O Lio Evaristo, a meu Wanda. Professor Lio, meu treinador, que paizão, brasileiro do Atlético Paranaense, foi meu treinador há muito tempo. Abraço, Lio. José Uana também. Uana, craque Uana, jogou muito. Seleção também. Uana hoje é um baita professor de educação física, dos melhores. A audiência também, o pessoal lá de Paranacite, de Cruzeiro do Sul, a Andréia Alencar também. Obrigado, com a gente. Pessoal. Regina Takashima, tá abraço, aqui. Regina, minha paciente. E muita gente dizendo, eu quero ganhar o livro. Isso aí, nós vamos sortear depois. Bom, e aí tem mais uma pergunta Eu aqui. vi uma pergunta muito inteligente ali. Da Ivone Costa. Também não, mas tem uma paciente, eu não sei quem foi que perguntou aí a diferença entre doença de Alzheimer e doença de Pique. Essa eu ainda não consegui visualizar aqui, mas eu vou procurar. Eu acho que foi a Rose, a esposa do Silvino, minha amiga Rose. Pergunta interessante. A doença de Pique, Rose, ela é uma doença bem mais rara, né? Ela é uma doença mais desmielinizante, que pega algumas áreas isoladas do cérebro. Doença de Pique, doença de Balot. É diferente do comprometimento cognitivo progressivo da doença de Alzheimer. A doença de Pique, ela dá mais uma alteração comportamental e começa cometendo menos domínio cognitivo. Doença de Pique é uma doença grave também, uma doença difícil de conduzir. Felizmente ela é rara, diferente da doença de Alzheimer. Pergunta legal, obrigado. Então, aí aproveitando, né, o gancho das perguntas, a Ivone Costa, ela quer saber se a doença de Alzheimer ela é hereditária. Sim, Ivone, então, a hereditariedade é um fator importante, tá? Por isso que eu tenho muitos pacientes que fazem o teste genético. E aí, nesse teste genético, às vezes a gente calcula a probabilidade de se desenvolver a doença. Antigamente a gente não fazia muito esse teste, porque se a gente fizesse lá, estudava o cromossomo 19, aí a pessoa tinha lá o alelo E4 em homozigose, então nesse caso, essa pessoa tinha uma chance muito grande de ter doença de Alzheimer. Em alguns estudos mostram uma chance de até 90%. Então a gente nem fazia, porque que interesse tinha, né? Se você descobrisse que tinha a chance de ter, só ia ficar ansiosa, desesperada, porque não tinha nada. Hoje nós temos os fatores preventivos. Então, eu tenho um paciente que está assistindo aqui, que tem alelo E4 em homozigose, que tem a mãe com doença de Alzheimer. Então, essa paciente, se ela não se cuidasse, ela teria uma chance enorme de ter Alzheimer. Mas ela entrou no protocolo de estudo, ela já conhece todos os fatores que fazem perder neurônio, todos os fatores que fazem você reverter destruição neuronal. Então, vai mudando a composição cerebral da pessoa e entra em ação a tal da epigenética que eu comentei, que é mesmo você tendo um gene que vai determinar a produção de uma determinada proteína, quando você tem a epigenética, uma mudança de ambiente tão forte, você tem o gene, mas ele não vai se expressar, ele não vai produzir a proteína destruidora, no caso. Então, genética é importante sim, mas como eu disse, a maior parte das pessoas que desenvolvem doença de Alzheimer não desenvolvem pela genética, mas pelos erros cometidos ao longo da vida.
Muito bem, o Ana também fez essa pergunta depois Sim, ali Ana. embaixo, a Sim, gente já sim. acabou respondendo, agora sim vi aqui a Rose, né, que você já respondeu, a diferença de PIC ou Alzheimer. Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tem mais uma pergunta da Juliane Lobo, muito interessante, ela quer saber se o tabagismo e a depressão podem desenvolver doença de Alzheimer. Juliane, ó, adorei essa pergunta, viu? Primeiro, tabagismo. O tabagismo é uma catástrofe para o cérebro, por diversos motivos, né? A gente poderia só falar a respeito do malefício para a parte da redução de oxigenação cerebral. Então, o indivíduo que fuma, ele vai fazendo uma série de lesão. Então, ele vai fazendo as lesões no endotélio, que é a parte interna das artérias. Ali, com aquela alteração que vai produzindo, aumenta muito a chance de acúmulo de placa de ateroma. Isso vai reduzindo a parte de circulação cerebral, vai reduzindo o espaço por onde o sangue passa. O cigarro, ele acaba dificultando a troca do ar com o sangue, porque os alvéolos ficam inundados de secreção pelo cigarro. Então, se você considerar só essas duas hipóteses, né, uma redução, uma piora da qualidade de fluxo de sangue para o cérebro e uma pior oxigenação do sangue que vai chegar no cérebro, isso já basta para a gente dizer que o cigarro aumenta muito a chance de ter declínio cognitivo e doença de Alzheimer. O cigarro tem outro problema. A nicotina, ela tem ação direta também no neurônio. A nicotina, ela acaba destruindo, ela estimula a apoptose, que é a morte neuronal, de dentro para fora. Então, o cigarro é um fator de risco muito importante para a doença de Alzheimer, tá? Depressão. Depressão também é um fator de risco. No dia a dia, eu vejo muitos pacientes que antes de começarem a ter a doença de Alzheimer, têm a depressão. Às vezes tem a depressão ali por anos. E aí vem a doença de Alzheimer. A depressão é um fator de risco, sim. Porque o indivíduo deprimido, normalmente, ele já tem então uma deficiência de serotonina, de dopamina, falta neurotransmissor. Essa falta de neurotransmissor acaba produzindo disfunção neuronal. O indivíduo deprimido normalmente é muito ansioso. A ansiedade acaba produzindo um excesso de cortisol. Esse cortisol também mata neurônio. Então a depressão é um fator de risco significativo para declínio cognitivo e, no final das contas, até para a doença de Alzheimer. Então, muita gente aqui dando boa noite, dizendo que quer o livro. E o Osmar Sigioca, doutor Osmar. Doutor, ele está te fazendo um convite ao vivo aqui. Olha, vamos no meu programa de rádio. O doutor Osmar Sigioca tem um programa muito legal que eu assisto com frequência, um programa de alto nível. O convite está aceito, doutor Osmar. A Sandra está dando boa noite. Gente espetacular. A Sandra é outra pessoa extremamente inteligente que estava com um problema de declínio cognitivo, mudou a vida radicalmente, com mudança de hábitos de vida, ela faz a neuromodulação. Hoje a Sandra é uma profissional extremamente respeitável, de bem com a vida, uma pessoa animada. Também tenho muito orgulho da Sandra. A Sandra está no nosso protocolo de reversão do declínio cognitivo. Pessoa fabulosa. Ó, a Silvana Santos, lá de Telêmaco Borba, está participando com a gente. Mãe da Sabrina. E o Gerson Gonçalves falou que é pra gente não esquecer dele. Gersinho, craque Gerson. Gerson jogou muita bola. O melhor meia com quem tive a honra de jogar. Jogador extremamente fantástico. Ó, que legal aqui, ó. O Boris Makovic. Boris é filho do nosso grande mestre, Dr. Makovic. Boris é meu amigo querido. Dr. Makovic era uma espécie de ídolo para mim, um indivíduo com uma cultura superior, um indivíduo extremamente inteligente. Sou fã do Dr. Makovic, ele faleceu, deixou um buraco, uma lacuna que a gente não consegue preencher. E agora eu tenho a honra de ser amigo do Boris, o filho dele. E ele disse que já começou a ler o livro sobre meditação. Legal, meditação. A gente tem que fazer um dia uma live sobre meditação.
A meditação é extremamente importante na prevenção contra o declínio cognitivo. Mais para frente, em lives futuras, a gente pode fazer só sobre isso, meditação e o cérebro. Tá? Esse livro é o meu penúltimo livro, que está na 2ª edição, e faremos o sorteio de 2 livros hoje. Tá? A Ellen Ciolim, uma amiga querida, fez PDE comigo lá de Londrina. Nós temos uma grande audiência lá em Londrina também. Sim. Ela está dizendo assim, doutor, o paciente com o início de Alzheimer tem dificuldade de perceber que está esquecendo as coisas. Como agir? Contar ou não para a pessoa? Então, é uma pergunta boa, né? Porque depende muito da característica individual. Né? Tem algumas pessoas que estão no começo da doença e não admitem. Eu acho que isso é o mais frequente. Tá? Eu nunca li nenhum estudo sobre isso, mas o que eu observo no consultório é que o paciente, numa fase inicial da doença de Alzheimer, ele vai para uma negação. Né? Até porque hoje em dia todo mundo conhece a doença de Alzheimer, então tem muito medo de desenvolver. Então a pessoa racionaliza. Né? Então hoje, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que família trouxe, ela tem uma suspeita forte de doença de Alzheimer, mas ela não admite porque ela diz o seguinte, ela fala, não, doutor, eu esqueci o carro lá no estacionamento, eu não sabia onde estava porque eu deixei num lugar que era diferente, mas isso não quer dizer que eu tenha distúrbio de memória. Ah, doutor, eu errei no tempero porque eu estava numa correria, estava pensando num monte de coisa e errei no tempero da comida. Enfim, normalmente a pessoa no início ela tende a negar, tá certo? Porque realmente é uma coisa catastrófica. Esse diagnóstico ainda é algo catastrófico. Então cabe à família acompanhar o paciente, levar a pessoa a buscar, né, o atendimento junto ao neurologista e entender a situação. Eu, como neurologista, eu nunca falo diretamente para o paciente em fase inicial, que ele está entrando numa doença de Alzheimer, a não ser que seja numa fase em que eu ainda possa fazer alguma coisa, aí é importante que ele interaja no tratamento, mas se é uma pessoa ali já numa fase intermediária, eu não fico falando de evolução e falo para a família. A família tem que entender, tem que saber o tamanho do sofrimento que vai passar, até por uma questão de preparo psicológico. Então, o paciente normalmente nega, e eu acho muito desagradável o médico ser direto com o paciente na fase inicial, dizer, olha, isso é uma doença de Alzheimer, você vai continuar piorando, não tenho nada para fazer, exceto alguns remédios que vão interferir muito pouco na evolução da doença. Eu prefiro falar isso para os familiares e não para o paciente. E nós temos assim muita gente assistindo a live com as mães, que são suas pacientes também. Ó. A Lilian disse que está assistindo lá com a Dona Hortência. A Dona Hortência é minha paciente querida. A Dona Hortência quer um livro. A Dona Hortência é minha paciente há 25 anos já. Ela é muito querida. Nossa, beijão, Dona Hortência. Isso, acho que Patrícia Fante aqui, a Patrícia é aluna de medicina. A Patrícia é uma aluna brilhante de medicina. A mãe dela é uma pessoa muito querida, as irmãs. Isso, olha, nós temos aqui algumas pessoas participando. A Silvia Maria Leite dizendo que te admira muito. A Silvia, abraço. Né? E isso, contato, legal. Desde o contato com o meu amado e saudoso tio Markovic, né? O mestre Markovic, era um grande amigo. Aliás, tem um livro dele aqui nessa estante. Sim. O mestre Markovic escreveu sobre músicas clássicas, sobre os autores, as histórias dos autores. O Markovic era um indivíduo genial, um indivíduo cheio de cultura, um indivíduo maravilhoso. Faz muita falta. Olha só, meu amor, aqui a Patrícia Nicastro está dando parabéns pra gente, está dizendo que a palestra está ótima. Obrigada pelo carinho, muito tá, Patrícia? Obrigado. Pessoal, mais uma vez lá de Inajá aparecendo por aqui também. É claro que a minha mãe apareceu. Oh, minha sogra, minha sogra. Dica, faz um frango caipira que domingo nós estamos aí para comer, hein? Não me esquece da polenta. E da polenta. Ai, ai. Beijão, Dica. Nós temos aqui uma pergunta da Adriana Lopes Vitoriano. Adriana, minha paciente querida de muitos anos. Ela quer saber se o paciente com Alzheimer, por tomar vários medicamentos, é comum ter infecção de urina. Adriana, o paciente com Alzheimer, ele é mais propenso à infecção.
né? O paciente com doença de Alzheimer ele pode ter com muito mais frequência pneumonia, infecção urinária, gastroenterocolite, por diversos motivos, né? A imunidade ela pode estar reduzida, mas até por condição de higiene, que nem sempre é a mais adequada. Então, o paciente com doença de Alzheimer, você tem razão, ele tem uma chance maior de ter infecção, seja de urina, de pulmão, gastrointestinal e as demais. Tem uma pergunta aqui, olha, bastante interessante do Denilson Rafaim. O meu amigo Nita, ex-jogador de futebol, craque também, o Nita, vereador lá no norte do país, presidente da Câmara, um político diferenciado, um cara que só faz pelo bem dos outros. Raridade o Nita, hein? Ele tá dando uma boa noite para você. Boa ele tá noite, perguntando assim se os lutadores de boxe estão mais propensos a adquirir Alzheimer. Eita, que pergunta inteligente, né? Realmente, né? Ali na década de 50, ali, metade da década de 60, isso virou uma febre por causa dos esportes de impacto, né? Teve um grande problema ali na Liga Americana, né, de futebol americano, mas em relação aos boxeadores também. O que a gente sabe é que microtraumas de repetição na caixa craniana vai produzindo alterações cerebrais. Vão acontecendo microlesões e esses pacientes, essas pessoas, elas vão desenvolvendo as placas senis, que é a placa de beta-amiloide, as degenerações neurofibrilares com a proteína tal, são alterações que predispõem ao declínio cognitivo. Então os lutadores têm mais chances sim, os lutadores de boxe. Eles têm mais chance de ter doença de Alzheimer e eles têm mais chance também de ter doença de Parkinson, ou uma síndrome parkinsoniana, né? Então é uma pergunta muito boa. E realmente, microtraumas de repetição no cérebro, independente do esporte que seja, predispõem a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Predispõem a declínio cerebral global. Ó, a Rosilene Borges está participando. Paciente muito querida, Rosilene, minha paciente, desde 97, querida advogada brilhante, professora universitária, beijão, Rosi. E ela está dizendo assim, ó, que o meu gene ficará quietinho, ela tem uma gratidão eterna por você acolher no seu protocolo. Sim, a Rosilene está no meu protocolo, está indo extremamente bem. Rosilene, muito querida. Olha só, meu amor, lá em Najá, a Milena, ela tá assistindo. Milena do Prainha? Do Prainha, Prainha. Prainha, meu amigo de infância. Um abraço pra você. Abração, Prainha, querido. A Jaqueline Negrete também. Jaqueline, muito querida. Tá dando os parabéns. Jaqueline merece uma menção. Jaqueline, a mãe dela faleceu recentemente. Ela tinha um problema cognitivo, doença de Alzheimer. Jaqueline é uma filha exemplar, cuidou daquela mãe de uma forma assim carinhosa, do início ao fim, brigava pela mãe, fazia o possível para que ela ficasse bem. E infelizmente ela faleceu recentemente, mas já que sou seu fã, viu, pela forma como você cuidou da sua mãe, você realmente é muito especial. Quem tem um amor daquele tamanho, com a paciência, com o jeito que você teve para cuidar da sua mãe, olha, você é especial. Olha, nós temos mais uma pergunta aqui da Andréia Alencar. Se eu não me engano, Andréia é de Cruzeiro do Sul. Abraço, e ela André. está perguntando assim se uma pessoa com transtorno bipolar tem mais probabilidade de adquirir Alzheimer. Então, o transtorno bipolar é uma doença um pouco diferente. O transtorno bipolar ele é caracterizado por uma oscilação de humor, né, em que a pessoa às vezes fica muito tempo alegre, exaltada, estressada ou ansiosa, ela fica numa situação de excitação extrema. Isso dura um tempo e depois ela cicla para uma depressão profunda, em que ela não quer mais levantar da cama, ela não quer ver ninguém, desenvolve uma depressão profunda. Então, o distúrbio bipolar é uma oscilação de humor. As pessoas com distúrbio bipolar, geralmente, elas têm mais transtorno de ansiedade. Tá? Então, sempre que tem ansiedade envolvido na situação, que tem a produção excessiva de algumas substâncias, como o cortisol, essas pessoas têm uma chance maior, sim, de desenvolver a doença de Alzheimer. Tem um detalhe
tem um detalhe interessante que eu vou falar para vocês aqui, porque eu não me aguento. Mas é assim, ó, distúrbio bipolar. O principal tratamento, ainda hoje, é o lítio, que é um remédio antigo, né, e que se usa com frequência. E um pessoal da USP desenvolveu um trabalho, esse trabalho ele ainda não foi concluído, não viu o resultado final. Mas eles observaram que o uso de lítio em baixas doses poderia diminuir a taxa de conversão para a doença de Alzheimer. Então, talvez o indivíduo que tenha distúrbio bipolar e use o lítio como estabilizador de humor, ele esteja fazendo uma certa neuroproteção contra o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Mas, de maneira geral, eu diria para você que quem tem distúrbio bipolar tem uma chance ligeiramente maior de ter doença de Alzheimer do que quem não tem. Ó, nós temos uma pergunta agora da Gisele Amado. Gisele, abraço. Está dando parabéns pela... Quer saber qual é a diferença entre Alzheimer e demência? Então, demência é um declínio cognitivo. Tá? Quando você fala o indivíduo tem demência, significa que ele tem um declínio dos domínios cognitivos. É um indivíduo que tem distúrbio de memória, distúrbio de raciocínio, distúrbio de concentração, disfunção visoespacial, alteração de comportamento, e essa demência ela vai piorando. Tá? Então, demência é isso, é um declínio cognitivo. Só que demência é o sintoma de uma doença. A doença de Alzheimer é a doença que pode cursar e vai cursar com demência. Mas nem todo mundo com demência tem doença de Alzheimer. Tá? A demência ela pode ser produzida por demência vascular, por doença de Pique, por afasia primária progressiva, por hipotiroidismo acentuado. Enfim, o indivíduo pode ter demência por diversas causas, não necessariamente por Alzheimer. Então eu diria o seguinte, todo mundo que tem Alzheimer vai ter demência. Mas nem todo mundo que tem demência tem Alzheimer, entendeu? Às vezes tem demência por um outro motivo, uma outra patologia. Olha, tem uma pergunta da Isadora Andrezevis, que acho que é assim que pronuncia, Isadora, né? filha do Silvio. Isadora já médica brilhante. E ela tem uma pergunta bastante interessante. Ela está te dando boa noite, ela está dizendo, existe alguma relação genética quanto ao sexo feminino pela doença se manifestar mais em mulheres do que em homens? E ela está dizendo, faça mais lives, excelente conteúdo. Isadora já é uma pergunta de profissional, né? Isadora, que tomara que faça neurologia, né? Quem sabe a gente não vai trabalhar junto. Trabalhei muito com o pai da Isadora, com o Silvino. Silvino, nós fizemos muitos plantões juntos. Silvino, um grande amigo meu, que é um cirurgião maravilhoso, um clínico maravilhoso. O Silvino tem uma formação geral assim espetacular. Né? Então eu diria o seguinte para você, essa pergunta sua é uma pergunta já profissional. Por que que as mulheres, depois de uma certa idade, elas passam a ter uma prevalência maior de Alzheimer em relação aos homens? Certamente tem a ver com a parte hormonal. A gente sabe que os estrogênios, tanto o estradiol quanto a estrona, esses hormônios eles são importantes para a manutenção de trofismo neuronal. Faz com que os neurônios se mantenham íntegros e as conexões neuronais ficam preservadas. A partir do momento em que a mulher começa a perder estrogênio, começa a perder progesterona por conta da menopausa, fica muito mais fácil perder neurônio, perder conexão, consequentemente ter uma redução de volume cerebral e ter declínio cognitivo. Pergunta muito inteligente da Isadora, mas aí já é pergunta de profissional, né? Ela já sabe, ela já sabia a resposta. Abraço, Isadora. Meu amor, eu preciso mandar um abraço aqui para Lisete Bolson, que é minha amiga do grupo de quinta, Papo de Quinta, né? E ela tá dizendo que quer um livro, a filha dela é sua paciente, eles têm uma grande admiração por você. A Val Machado também assistindo. Querida Val, abraço. Eduardo Endo. Abraço, Eduardo. A Cássia Furlan, que estudou, fez faculdade comigo, uma amiga muito querida, também está aqui com a gente. O José Luiz Miguel, que a gente já mandou abraço. O Heron. O Heron, meu querido amigo Heron, lá de Astorga. Também um cara extremamente inteligente, que se cura. Ele e a esposa são pacientes há muitos anos também. Se cuidam muito bem, são inteligentes, entendem a necessidade das mudanças
Eles têm praticado essas mudanças e têm melhorado muito. A Flávia Bressanin, de Apucarana, minha amiga, que fez PDE comigo também, está aqui com a gente. A dona Conceição, lá de Najá, Dona de Conceição, ONG, assistindo a minha gente. professora no primário, Dona Conceição. Abraço, Dona Conceição. Isso, a Ingria Rodrigues, Ingria, a minha Dulce amiga. Conrado, a Roberta Abraço, Sabater, Dulce. que é irmã do Abraço, Carlinhos, lá Roberto. de São Paulo, assistindo a gente. O Mário Martins Canas. Ô, meu amigo Mário, fisioterapeuta brilhante também. Abraço, Mário. Ana Maria Alves, a Carla Ana Maria. Camargo, a Margarete Amada. Margarete, querida, abraço. A Margarete também lá de Belo Horizonte, a nossa amiga, nossa tá toda amiga. a live aqui com a Abraço, gente, Margarete, muito sim. bem. A Sandra Helena tá aqui assistindo Abraço, a gente. Sandra. Deixa eu ver quem mais. Nossa, olha, muita gente mandando boa noite. O Nelson Rodrigues, o popular abençoado. Ô, Nelson, abraço, Nelson. Meu amigo de Lá de infância Najá. também. Abração, Nelson. Marines, Janaína, a Andreusa Fleitz, Andreusa, amiga querida, irmã da Cíntia. o Fábio da Cunha. Ô, Fabinho, treinador brilhante. Fabinho, treinador da Chapecoense, campeão. Treinador do Avaí, campeão. Onde ele vai, ele é campeão. Abraço, Fabinho. Você é brilhante, cara, e um grande amigo. A Ana Maria Consul, o pessoal da Anitta Abraço. Kids, Maria Ramires Borrasca, O Lucas, lá de Portugal, está assistindo, meu paciente querido, Lucas Fenato. pessoal de São Abraço. Paulo também, Dirce dos Santos, muita gente, Dirce, Marcela abraço, Reguini, Dirce. o Lil tá agradecendo demais pelas explicações. Abraço, professor. Luciana Botara, Luciano. o Alex Bonafim e a Vanessa. Olá de Curitiba, nossos amigos, que tem uma filhinha linda, linda, Uma linda. boneca. Uma bonequinha. O Luiz Clauso, por falar em Luiz, o Clauso, a Rose Klaus, também já precisamos vi por aqui. pedalar juntos, hein? Verdade. Grande abraço, Klaus e Rose. Matheus Eduardo, Marlene Abraço, Ortega, Marlene, tia Marlene. Maria abraço. Borrasca, Mário Ana Augusto Maria, Brito. Opa, o Mário é meu paciente de Rolândia, paciente querido de muitos anos, que está indo muito bem também. Gui Mantovani, Gui, meu Josi amiguinho Gui, Arial. abraço. Opa, Josi, sim, abraço, Josi. Muita gente Ela é aqui. filha do seu Oswaldo Arial. Seu Oswaldo é um paciente porque eu tenho um carinho muito grande também, que tem um problema raro e que está tratando comigo já há muitos anos. Muito bem. Bom, nós já passamos Nossa, alguns gente, minutos. passa muito rápido, né? Muito rápido. Ó, tem 145, 150 pessoas assistindo. É uma honra pra gente, tá? A gente não pode estender mais que 1 hora porque vai ficando cansativo, né? A gente vai ficando repetitivo. Mas, certamente, nós vamos ter que fazer uma outra live. Eu não sei se só outra vai bastar, talvez até mais. O importante é que vocês captem a mensagem. Então, a mensagem de hoje era o quê? Do Alzheimer aumentando a prevalência, a gente vai ver cada vez mais. Doença de Alzheimer tem um tratamento ineficaz, infelizmente. A gente trata, mas infelizmente o resultado não é bom. Doença de Alzheimer é produzido um pouco pela genética, mas muito pouco. Mas principalmente é produzido pelos erros que nós cometemos ao longo da vida. E é isso que nós vamos falar na próxima live. Quando a gente for falar na próxima live, a gente vai trazer detalhes, né? O fator provocador de destruição de neurônio, o fator protetor de neurônio. Então, nós vamos colocar as balanças para que vocês possam utilizar a balança de forma correta e botar sempre mais peso nos fatores protetores. Eu vou falar um pouquinho do meu protocolo de estudo. É lógico que muita coisa do meu protocolo de estudo a gente faz para um número pequeno de pacientes, porque ainda é algo experimental. Mas aqueles detalhes que já estão definidos cientificamente como protetores cerebrais, como fatores que podem reduzir muito a chance de desenvolver Alzheimer, esses fatores eu vou colocar para vocês. Tá? Como eu disse para vocês, é uma medicina translacional, é uma forma de eu tentar colocar o que tem de pesquisa, esperar 17 anos que normalmente se leva para
a descoberta científica chegar no dia a dia do consultório, tá certo? Então a próxima live vai ser muito importante, peço para que vocês não percam e continuem participando, as perguntas são muito boas, né? Muito interessantes. E na próxima segunda, às 7 da noite, estaremos aqui com vocês. Eu e meu amor, Érica. A estrela da live, né, Érica? Obrigada, mais uma vez. A gente sabe que não é bem assim, mas agradeço. E a gente agradece a todos vocês por compartilharem o link, as lives, por comentarem, por estar aqui conosco, né, toda segunda-feira. Visitar o nosso canal no YouTube. O nosso canal o canal é Dr. Milton C. R. Medeiros. Lá vocês vão achar muitas informações sobre patologias biológicas, e são todos vídeos curtos, é fácil de assistir e vai cansar. A gente vai dar o nome dos ganhadores, né, do livro. Ó, esse livro ele tem uma história legal, tá? Eu estudei muito tempo para fazer esse livro e ele mostra como a meditação é importante hoje como um tratamento coadjuvante em diversas patologias neurológicas. A meditação saiu daquele espectro puramente religioso. Hoje a gente utiliza na ciência como tratamento coadjuvante de muitas doenças neurológicas e orgânicas. Esse livro tem muitos detalhes e quem ganhar, leia. Quem não ganhar, se quiser adquirir, para adquirir na editora, que é de Luiz Cortes de São Paulo, ou então no meu consultório, só falar com a Andréia, lá é fone 3055-4277, a gente vai deixar nos comentários ali. Já está. E está à venda, mas isso aqui a gente compra no Brasil, compra pela internet, é um livro de fácil acesso, tá? Então, da minha parte, é isso, meu amor. E da minha também, muito obrigada, grande honra tê-los aqui mais uma vez com a gente. Boa Valeu. noite, Até abraço segunda para que vem. vocês, até a segunda.